Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de ciência política. Já vimos poder executivo, poder legislativo e hoje vamos ver poder judiciário, né? Então vamos conceituar poder judiciário. É o agrupamento dos órgãos públicos com os quais ocorre a atribuição constitucional brasileira da função jurisdicional. Então, o que significa jurisdicional? Jurisdicional significa aplicação da justiça, aplicação da legislação. Então, existe uma quantidade de órgãos, cada um na sua esfera, que faz valer a Constituição e as leis complementares, aplica as leis em todo o território nacional. O Poder Judiciário tem a função de interpretar e aplicar as leis nos litígios entre os cidadãos e entre cidadãos e Estado. O Judiciário declara e restabelece os direitos contestados ou violados. O que caracteriza o Poder Judiciário como um dos poderes do Estado é a sua autonomia na esfera da competência que a Constituição lhe atribui. Então, o Poder Judiciário ele é autônomo, né? Como os outros dois poderes também. O Poder Judiciário é composto de diversos órgãos e diversas hierarquias. Então, ele faz valer a justiça entre os cidadãos e entre os cidadãos e o Estado. Qual é a composição do Poder Judiciário? É o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes do Estado e do Distrito Federal, Conselho Nacional de Justiça. Vamos explicar aqui cada um deles. Eu não vou falar de suas atribuições, porque são muitas. Eu vou mandar uma apostila na aula de hoje com as atribuições, mas vamos falar um pouco deles para vocês entenderem. Então, vamos entender o seguinte: a justiça brasileira, ela tem os tribunais regionais federais que cuidam de todos os assuntos, exceto trabalho, eleitoral e militar. Para as lides de trabalho, para as lides eleitorais e para as lides militares, tem tribunais especiais, que são os tribunais de juízes de trabalho, tribunais de juízes eleitorais e tribunais de juízes militares. Tem sede em Brasília o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores. Jurisdição em todo o território nacional, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Então, o Supremo Tribunal Federal, a sede é em Brasília e ele tem jurisdição no Brasil inteiro, cuida do Brasil inteiro. O Conselho Nacional de Justiça da mesma forma e os tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm uma composição e suas funções. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal trata-se da suprema instância judiciária do país. É composto de 11 ministros nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Exigências: ter idade superior a 35 anos e menor que 65 anos, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, o Supremo é a nossa Suprema Corte, é a última decisão judicial do país. Inclusive, ele é o guardião da Constituição, que faz cumprir a Constituição em todos os seus artigos. O Supremo é composto de 11 ministros, como vocês sabem, todos eles nomeados pelo Presidente da República, tem que ser aprovado por pelo menos 2/3 do Senado Federal. As pessoas indicadas têm que ter notável saber jurídico, ter acima de 35 anos e ter menos de 65 anos de idade. O mandato aí nós temos o Conselho Nacional de Justiça. Voltando para o Supremo Tribunal, os ministros lá têm mandato até completar 75 anos. Quando completar 75 anos, obrigatoriamente tem que se aposentar. Conselho Nacional de Justiça, o mandato é de 2 anos, admitida uma recondução, quer dizer, uma reeleição. Composição, são 15 membros nomeados pelo Presidente da República. E o presidente do Supremo é o presidente desse conselho. Aí tem um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicação do próprio tribunal, um ministro do Tribunal
Tribunal Superior do Trabalho, indicação do próprio tribunal, um desembargador do Tribunal de Justiça, indicação do Supremo, e um juiz estadual, indicação também do Supremo. Um juiz do Tribunal Regional Federal, indicação do Superior Tribunal de Justiça, um juiz federal, indicação do Superior Tribunal de Justiça, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, indicação do Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do Trabalho, indicação do Tribunal Superior do Trabalho, um membro do Ministério Público da União, indicado pela Procuradoria-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual, indicado pela Procuradoria-Geral da República, 2 advogados indicados pelo Conselho da OAB, 2 cidadãos indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Aí é a composição do Conselho de Justiça, né? Do Superior Tribunal de Justiça, a composição, no mínimo 33 ministros, sendo 5 membros nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado, 1/3 dentre os juízes do Tribunal Regional Federal e 1/3 dentre os desembargadores dos tribunais de justiça indicados pelos próprios tribunais, 1/3 dentre advogados e membros do Ministério Público Estadual e Distrito Federal. Dos tribunais regionais federais e dos juízes federais, são órgãos da Justiça Federal, tribunais regionais federais e os juízes federais. A composição, no mínimo 7 juízes nomeados pelo Presidente da República, 1/5 deles dentre os advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e os demais através de promoção de juízes federais, juízes de carreira, com mais de 5 anos de exercício. Dos tribunais e juízes do trabalho, são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, né, que fica em Brasília, os tribunais regionais do trabalho, que ficam nas capitais de cada estado, e os juízes do trabalho, que ficam nas comarcas, né? Composição, 27 ministros nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e os demais dentre os juízes do Tribunal Regional do Trabalho indicados pelo próprio tribunal. Dos tribunais e juízes eleitorais, são órgãos da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, os tribunais regionais eleitorais, que ficam nas capitais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais, que são distribuídas pelos municípios, né? Composição, no mínimo 7 membros eleitos pelo voto secreto, sendo 3 pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 pelos ministros da Superior Tribunal de Justiça e 2 juízes nomeados pelo Presidente da República, indicação do próprio STF. Tribunais e juízes militares, são órgãos da Justiça Militar, os Tribunal Superior Militar, que fica em Brasília, e os tribunais de juízes militares, espalhados pelo país. Composição, 15 ministros nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal, sendo 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Aeronáutica e 5 civis. Então, mesmo o Tribunal Militar tem civis, né, juízes civis, que participam dele. Dos tribunais e juízes dos estados, os estados organizarão sua justiça, observados os princípios da Constituição. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, aquela estrutura que nós falamos são as estruturas federais, mas nos estados, cada estado monta a sua estrutura judiciária, que nós chamamos tribunais estaduais e os juízes dos estados. São onde começam as lides comuns. Do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. É também uma criação dos Estados, os Estados montam seus ministérios públicos, os ministérios públicos defendem o cidadão e os direitos estatais. Então, qualquer pessoa pode buscar através do Ministério Público seus direitos. Da Advocacia Pública. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo nos termos da lei complementar, atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, vamos falar da União. Então, nós temos a Advocacia Geral da União.
esse órgão, ele defende os interesses da União. Então, ele é o advogado da Presidência da República, ele é o advogado do Poder Executivo. Então, quem vai em juízo defender o Presidente da República é o advogado-geral da União. Da advocacia, o que é advocacia? É onde funcionam, onde trabalham os advogados, é a profissão dos advogados. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, é regulamentada a profissão do advogado e ele é inviolável. Ele pode exercer a defesa do seu cliente, do seu paciente, sem poder ser violado. Só que tem normas, tem lei, ele não pode extrapolar a lei. Da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos na forma integral e gratuita, aos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal e Lei Complementar. O que é isso? Todo brasileiro tem direito à defesa. Aquelas pessoas que não têm como pagar um advogado, recorrem à Defensoria Pública. Defensoria Pública é um advogado pago pelo Estado que vai defender essa pessoa. Essa pessoa em todas as instâncias. Então, não tem esse negócio do recurso, vou recorrer ao tribunal, não ter um advogado de forma gratuita. Tem, em todas as instâncias o Estado paga um advogado para essa pessoa ser assistida. E essa pessoa precisa ser necessitada nos termos da Constituição e da lei complementar, que diz lá quem são as pessoas que não podem pagar um advogado, e nesse caso quem paga o advogado é o Estado. Então, gente, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje falando do Poder Judiciário. Estamos mandando uma apostila completa com todas as funções de cada um dos órgãos. Espero que vocês leiam. De noite a gente vai discutir isso. Aquelas dúvidas que vocês tiverem, apresentam na nossa aula de hoje de noite. Boa noite.